Boa noite. Hoje é 7 de abril de 2025 e está no ar o Conversa com Leite. Nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. Nós estamos num momento transitório do ano. Mês de abril, um mês de confrontamento, talvez por assim dizer, de clima, onde saímos de um verão extremamente rigoroso e em boa parte do Brasil leiteiro já se experimenta um clima um pouco mais ameno, mas não por isso tão menos hostil para as vacas do que ele poderia ser. As vacas, obviamente, ainda experimentam consequências complexas do estresse térmico severo que tiveram no acumulado dos últimos meses submetidas. E que talvez a temperatura desta época do ano para diante não seja a ideal, mas, sem dúvida nenhuma, é uma temperatura um tanto quanto menos agressiva do que se teve até então. E, logicamente, à medida que o clima vá ficando menos quente, em alguns casos também menos quente e menos úmido, esse binômio tão perverso para as vacas, não apresentando mais tantas agruras e tanto potencial prejudicial, é lógico que nós teremos incremento nos índices zootécnicos. E as pessoas que acompanham seguidas vezes o Conversa com Leite já me ouviram e estão acostumadas com algumas expressões que aqui eu uso, que a partir do momento em que não temos tanto estresse térmico, nós temos uma recuperação de produção leiteira, que saímos do trimestre com menos produção de leite historicamente no Brasil, que é este trimestre inicial. Estamos neste momento transitório para que tenhamos, conforme mostram os números aí das últimas décadas, o melhor momento em volume de leite entre julho e setembro. Então, estamos numa caminhada de recuperação dos nossos animais, isso é fato. Mas tem um ponto que, salvo engano meu, eu nunca mencionei aqui nos nossos microfones. Este programa que está já há 2 anos e meio no ar, são bem mais de 100 edições, 100 episódios, mas que eu gostaria de chamar a atenção para produtores e técnicos. Neste momento do ano, é normal nós termos algumas insatisfações. Leite nem sempre é a média que nós gostaríamos. Muitas vezes as células somáticas, bem como a incidência de algumas doenças infecciosas e metabólicas, às vezes problema de casco, estão deveras mais acentuados e presentes do que nós gostaríamos que estivessem. E também é importante considerar que os dados reprodutivos deste momento talvez sejam os piores do nosso ano. É fato que existe muita tecnologia do ponto de vista de ambiência que progressivamente é aplicada com a finalidade de reduzir estas pioras zootécnicas de ordem geral, bem como algumas alternativas do ponto de vista de manejo, do ponto de vista também nutricional,
tem efeitos bastante positivos no amenizar estes índices que estão piores do que a gente gostaria, mas que ainda assim, em menor ou maior grau, estão nas nossas propriedades. Sempre é importante, senhoras e senhores que me ouvem agora, e talvez aquilo que agora vou dizer repliquem para estes que eventualmente não acompanham ou Conversa com Leite, mas que precisam ouvir o que eu vou dizer. O momento de cobrar do consultor, o momento de mudar algum manejo, algum produto, o momento de fazer alguma estruturação pontual no manejo, sobretudo no que diz respeito à nutrição e reprodução, não é absolutamente este período do ano. Tudo o que for incrementado agora, colocado agora, ou retirado agora, substituído, por exemplo, trará bom resultado. Sem dúvida nenhuma trará. Por quê? Todo o processo inflamatório que incide sobre as nossas vacas no período de verão e que agora tem talvez o seu ápice encontrado agora em março, é suavizado de abril para diante. Todo o processo inflamatório que é vencido, superado, tem sem dúvida nenhuma uma economia importante em glicose que potencializa produção, reprodução e imunidade. Talvez o grande problema da bovinocultura mundial seja as perdas ocasionadas pelo estresse térmico e os ganhos, a recuperação, o restabelecimento, às vezes até digo pleno, de muitos bons índices zootécnicos que os nossos rebanhos experimentam, ele se dá a partir do mês de abril para frente. Portanto, cobremos sim, exijamos em alguns momentos que sejamos bem atendidos pelos nossos técnicos e também esperemos resposta dos nossos produtos de toda ordem que são utilizados na atividade leiteira, sejam os medicamentos, as rações, os sais minerais. Mas não cometam a injustiça de mudar agora, esperando ou julgando que eles não funcionaram e batendo palmas muitas vezes para escolhas que os senhores eventualmente façam, dizendo que eles funcionaram. Porque absolutamente tudo o que entrar na dieta, obviamente que seja útil para o organismo, trará benefício evidente em produtividade nestes próximos 90 dias. Senhoras e senhores, o momento de se mexer em qualquer coisa e técnicos que eventualmente não concordem com isso, por gentileza me contraponham. Digam que eu estou errado. Se alguma evidência prática de campo os senhores tiverem. Bem como os senhores produtores façam o mesmo. O momento de se mudar, qualquer que seja o aspecto de profissional ou de produtos, é primavera. Muda em setembro, muda em outubro e cobre resultado. À medida que o clima se torne hostil e não, talvez naquele momento que seja o oásis para a vaca, o melhor da sua expectativa de curto prazo, que realmente é, senhoras e senhores, o momento que a gente vive. Resumindo, qualquer coisa que entre no teu manejo agora vai funcionar, mesmo que seja alguma coisa inútil. Mesmo que aquilo que esteja sendo substituído tenha funcionado em sua plenitude até agora. Mas o grande problema deste momento, e que a realidade não nos traia, que a gente seja justo, aquilo que incomoda e destrói muito do nosso resultado agora, por bênçãos de Deus e razões da natureza, sairão do contexto ou, pelo menos, influenciarão de maneira um tanto quanto menos agressiva. O estresse térmico é complicado. Estamos virando a página das nossas vacas. Me atrevo a dizer que o ano produtivo começa agora. Abracemos os nossos técnicos. Confiemos uma vez mais em quem nos fornece produtos. Passemos juntos
o momento positivo, porque, do ponto de vista de ambiência, o momento negativo está sendo vencido. E se for sim, uma decisão, uma necessidade, se os senhores realmente chegarem nesta conclusão, eu tenho que mudar meu técnico, eu tenho que trocar de produto, faça isso em outubro, faça isso em novembro. Porque aí sim, se o resultado desta mudança for evidente, for aparente de forma imediata, sim, os senhores tiveram razão de mudar. Porque quando o tempo joga contra, é sim uma mudança positiva que vai mostrar que foi positiva. Neste momento, não passa, infelizmente, de uma medida um tanto quanto injusta e, infelizmente, que nos trai. E é muito normal. Enchem mais de 10 dedos da minha mão os casos onde eu acompanhei. Mudanças agora que, depois de um ano, o resultado foi negativo. A impressão inicial de qualquer coisa que se mude agora é de positividade. Puxa vida, eu acertei. Eu mudei o profissional, eu mudei o produto. Daqui a 90 dias a gente bate palma. Olha só o ganho que eu tive. Muitas vezes se dá mal. Quando se atravessa um verão pesado que tivemos, 24 e 25, com possibilidades de ter também um verão difícil em 26, e se chega em abril do ano que vem e se percebe que se deu um passo atrás, que se cometeu injustiças, que houve uma precipitação em qualquer tipo de mudança, num momento inapropriado. Abracemos, gente, quem nos atende, quem fornece nossos produtos e superemos aquilo que infelizmente o inverno traz, o verão nos trouxe de dificuldade e que o inverno facilita que a gente retome bons resultados. E é de resultado bom que nós nutrimos as expectativas e com certeza é de muita positividade que a gente vive na atividade leiteira. Sejamos justos, cresçamos com quem quer crescer conosco. E por falar em crescimento, por falar em entusiasmo, eu gostaria com toda a sinceridade de dizer para vocês que tive uma conversa fabulosa na semana passada com a Ângela Biasotto. Ela que tem um trabalho muitíssimo interessante nas propriedades leiteiras aqui do oeste do Paraná, que contou para mim algumas situações bastante particulares aí do seu trabalho e suas impressões, e que eu terei a total satisfação em apresentar para vocês. Conversa com Leite com a Ângela Biasotto. O Conversa com Leite hoje está no município de Cascavel para entrevistar, conhecer e aprender o trabalho da Ângela Biasotto. Ângela, obrigado por participar comigo. Conversa com Leite, seja bem-vinda. Muito obrigada, e eu que agradeço. Que bom, a satisfação é enorme. Ângela, conta um pouquinho da tua trajetória, da tua história no agronegócio. Bom, trabalhando com o agronegócio, eu comecei há 6 anos, trabalhando com uma empresa de homeopatia. Certo. Então, trabalhava com homeopatia, produtos de limpeza e absorventes, tamponantes, né, aditivos, em geral, para os produtores de leite, atendendo diretamente ao campo. Muito bem. Neste tempo de 6 anos, como você enxerga a evolução do mercado? Analisando o produtor, o comportamento das vendas das empresas ao longo desse período, principalmente no sentido de ouvir a orientação, no sentido de receber a visita. Como é que foi esse passo a passo, de 6 anos até agora? Na verdade, assim, eu vejo que quando eu comecei, né, tinha um pouco de resistência pela homeopatia, por ser mulher que estava atendendo, então tinha um pouco de resistência. E isso foi, com o passar do tempo, acredito com a confiança, né, de pessoa e orientações e ajuda, esses produtores ficaram um pouco mais abertos para receber essas orientações, e a gente está sempre no campo, sempre orientando, eles vão confiando no que a gente diz.
Interessante. Se nós formos considerar hoje a facilidade dos meios digitais, nós estamos, por exemplo, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e considerando aí também nessa conta o WhatsApp, que são mecanismos, são formas da informação chegar cada vez mais rápida, cada vez mais vasta, mais quantidade, enfim, de fontes para o produtor. Você acredita que a multiplicação e a facilidade das informações chegarem vai fazer com que ao longo do tempo as pessoas, os produtores, tendem sim a receber menos ou a gostar menos da relação pessoal, de conversar com pessoas e ter informações com pessoas, ou a lógica é que mesmo havendo a medida digital, a forma digital, ainda é insubstituível a relação interpessoal? Eu vejo de uma forma assim, tem sido muito válido, muito bom, todos esses meios digitais. Por quê? Antigamente, as pessoas achavam que a pessoa estava no sítio, estava no mato, ele não tinha informação, então às vezes a pessoa se sentia enganada ou que estava sendo enganado porque não tinha essa informação. Hoje, você está conversando com um produtor e ele tem a informação na mão. Ele vai te questionar, ele vai debater com você. É ótimo. O cliente tem essa oportunidade de estar em contato com o mundo na ponta do dedo aqui. Só que não vai substituir essa conversa pessoal, essa confiança de você mostrar o produto e o cliente ir lá e confirmar mesmo na internet, olhar o que ele precisa e falar, realmente, a pessoa está me falando, é verdade, posso confiar. E ele vem, experimenta do produto e pede para que você venha ajudá-lo a trabalhar, fazer manejo. Então, assim, eu acredito que é muito bom, é muito válido, mas não vai acabar essa conversa pessoal com o cliente, esse estreitamento de laços. Muito bem. Um tema bastante importante que, em duas ocasiões, aqui no Conversa com Leite, a gente já entrevistou alguns especialistas em venda. Esses que são treinadores, por exemplo, dos consultores de venda. Cito aí o meu amigo Michael Giacomini, que esteve há muito tempo, também o Nathan Lima, que são treinadores de vendedores pro agro. E tem um ponto que me chama a atenção e que eu tenho visto cada vez mais acontecendo, que são as propriedades, sobretudo leiteiras, que colocam avisos na porteira, no portão, não recebemos vendedores, ou agenda só com hora marcada. Isso se deve, na tua opinião, ao grande número de visitantes, de vendedores que visitam, a reduzido tempo do produtor, a más experiências que às vezes o produtor possa ter? Por que é que esse comportamento às vezes se estabelece no campo? Na verdade, assim, eu acredito, e por algumas experiências com produtores, de muita informação, gente que vem de muito longe, você não sabe da onde essa empresa, a pessoa vem de muito longe, às vezes vende um produto, some, nunca mais aparece, ele não te traz uma confiança. E aí, muitas pessoas, até uma dica para quem vende, né? Se chegou no produtor, não vá direto na estrebaria, não vá direto no barracão. Se a casa é primeiro, procura ver se tem alguém. Se não tiver, deixa um cartão e vai embora. Não faça isso porque o produtor, ele não gosta. É a mesma coisa eu estar na minha casa e alguém chegar e entrar sem ser convidado. Então, eu acredito que isso não deve ser feito. Eu acredito uma falta de respeito com o produtor. Sem dúvida, isso é fato. E como incomoda, né? Às vezes você está estranho e as pessoas não têm esse senso de limites, né? Exatamente. Então, assim, poxa, você vai chegar, a pessoa não sabe quem é que está entrando na sua propriedade. Vai direto no seu barracão, ele tem maquinário, ele tem bens materiais ali, que ele tem muito dinheiro, ele não sabe quem é. Então, ele não está preparado para essa visita, assim, né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado com o produtor, sim. Qualquer lugar que a gente vá, em caso, né? Qualquer vendedor, acho que deveria ter essa noção. É um ponto muito interessante. Ao longo dos anos, e isso eu digo, a minha experiência de campo, final desse 2025 já completará 20 anos, e todo o tempo foi de extensão rural.
foi visitar produtores. E tem um fator que me chama muito a atenção positivamente, que é justamente o grande número de mulheres que hoje fazem essa função. Tanto na área técnica quanto na área comercial, era muito pouco comum. E as pessoas que têm uma experiência, inclusive maior que a minha em tempo, vão lembrar que talvez há 20 anos atrás era uma certa, eu não digo raridade, mas era a desproporcionalidade entre homens e mulheres atuando, era gritante. E que ao longo do tempo isso foi diminuindo e hoje a gente vê, como é o teu caso, muitas profissionais mulheres desempenhando um trabalho fabuloso, em potencialidade, obviamente, com condições tais quais a do homem, sem haver, nesta questão, nenhum tipo de diferenciação. Na tua experiência, você nota que a receptividade hoje tem sido maior do que já foi no passado? Dentro desse fator, é uma mulher que está chegando no campo. Existia barreiras, hoje não existem? Como é que você analisa esse ponto? Na verdade, assim, a grande maioria era homens mesmo, né? E a gente vê, consegue enxergar isso da maneira que a gente é tratado pelas esposas, porque normalmente 99% dos produtores e quem cuidava, fazia compra, eram os homens. E a mulher era que limpava, que tratava, que cuidava. E aí não tinha muito essa conversa com a própria produtora. Hoje, já se fala de muitas produtoras também. Assim como antes, chegava lá, a pessoa ficava meio assim, por ser mulher, não gostava muito, tinha aquela conversa muito rápida. Hoje não, a gente chega, a primeira pessoa que a gente cumprimenta e conversa é a esposa desse produtor. Então, assim, ela está muito mais integrada, ela tem a facilidade, ela mesma faz as compras e ela se sente, eu acredito, assim, mais valorizada quando a gente está na propriedade. Eu não estou dizendo que os homens não façam isso, mas valorizada por ser uma mulher que está tratando com elas e tendo esse respeito e essa troca de experiência. Então, assim, tanto as vendedoras e as promotoras de venda e produtoras rurais têm crescido. Você vê que interessante que você comenta, porque a mulher, na grande maioria dos casos, sempre foi o esteio da produção da terra. Às vezes, lá nos primórdios, há décadas atrás, quando o leite era subsistente, era para fazer o queijo, era o leite da família, onde a mulher ultimamente estava estruturando essa possibilidade. Porque muitas vezes os homens não ordenhavam a vaca. Dali a um pouco, a atividade já do cunho profissional, se nós formos colocar dentro de uma linha do tempo, ela já surgia em muitas e muitas propriedades como uma atividade complementar da renda, onde o leite era para fazer o rancho, para comprar a alimentação da família, que também muitas vezes estava na responsabilidade da mulher. E o leite, passado o tempo e agora no futuro recente, assumindo o protagonismo em uma série de propriedades, é a única, ou se não a principal atividade, também as mulheres como a gestora principal. Hoje, falando da tua realidade e podendo, por que não, extravasar ela para uma média. Às vezes isso vai ser um pouco precipitado dizer, mas serve para a nossa reflexão. Das propriedades rurais que você acessa na tua rotina, que são tuas clientes ou tuas visitas de prospecção, quantos por cento as mulheres são as decisoras, quantos por cento os homens? Fosse fazer um apanhado? Olha, no começo era 90-10. Hoje eu consigo dizer que tem toda a segurança, pelo menos 60-40 mulher. Hoje as mulheres já são a maioria da tomada de decisão. Assim como eu tenho produtoras que são elas que compram, elas que vendem, elas que negociam leite, elas que fazem disseminação, elas que tomam conta da propriedade. Interessante. E você mudou de região ou foi na mesma região essa mudança? Na mesma região. Desde que eu comecei, eu faço a mesma região. Aumentou um pouquinho, mas continua essa mesma região. Extravasando esse raciocínio também com um ponto de extrema importância quando a gente fala da sucessão familiar. Você percebe uma diferença dos filhos e filhas dos produtores hoje em tendência de se apresentar como o sucessor? Assim, as meninas mais do que os meninos, ou vice-versa, ou não há diferença no protagonismo de querer ser
o continuador? Na verdade, assim, hoje mesmo eu tive 2 exemplos disso. Uma propriedade com 2 mocinhas que estão tomando a frente, aprendendo inseminação, e elas estão tomando conta, tanto leite quanto corte que eles têm na propriedade, e o filho de um outro produtor que eu também atendo, que deixou a propriedade leiteira deles, e ele está trabalhando na cidade, é, em uma loja, foi trabalhar atrás do balcão e não quer saber. E assim como vice-versa. O menino ficar no campo e a menina querer ficar na cidade. Então, temos essa diferença, sim. Muito interessante, né? Em ambos, tanto homem quanto mulher, pode haver essa vontade de ficar, mas é nítido que nas mulheres existem diversos casos de protagonizarem a sucessão. É muito oportuno a gente considerar uma realidade ainda nesse tema dentro das questões relacionadas à universidade. Se nós fôssemos remontar ao passado, 40 anos atrás, 30 anos atrás, era uma desproporcionalidade muito grande nos cursos de agrárias, em tecnia, veterinária, agronomia, a relação entre homens e mulheres. Era de 90 a 10 para muito mais homens do que mulheres. Na época que eu frequentei os bancos acadêmicos na minha graduação de veterinária, isso no início do século, aí, 25 anos atrás, quando entrei na academia, era uma proporcionalidade 50-50, pouca diferença ali entre as turmas. E hoje não são um nem dois, são diversos relatos de universidades, de professores, onde a gente tem contato, alguns casos onde a gente palestra e auxilia também, o número inverso. Hoje 80-20 para mulheres, em alguns casos 90-10, majoritariamente as mulheres também estão, e razões realmente que eu não sei, e também não sabem os professores, as pessoas que estão envolvidas diretamente nessa questão de ensino. Mas as mulheres também protagonizando aí no sentido de formação. Então são realmente tempos que a gente olha, obviamente, com muito bons olhos, entendendo que, conforme já disse há pouco, as mulheres têm uma condição de entregar resultado produtivo no trabalho, tais quais os homens, intelectualmente falando, e que despontam realmente de uma forma bastante positiva. Angela, hoje, em se tratando objetivamente do trabalho de homeopatia, você percebe ao longo do tempo a fidelização, os produtores tendo resultado e continuidade? Como é que é a tua forma de enxergar hoje o exercício técnico do teu trabalho? Olha, hoje eu vejo que o produtor está com a cabeça mais aberta, assim como ele tem mais informação na ponta do dedo, e ele consegue, se ele confia em você, confia no teu produto e na tua existência, ele vai se fidelizar. Então, assim, eu procuro fazer o melhor para o meu cliente, quero que ele seja atendido da melhor forma possível, que ele me tirar dúvida, precisar de um outro técnico, alguém que possa auxiliar melhor, né? Porque a gente sempre está aprendendo. E eu sempre falo que eu aprendo com os meus clientes, os meus produtores. Então, existe sim, os clientes se fidelizam pelo trabalho que a gente faz, por confiança no produto e no que a gente fala. Porque a gente fala e acompanha. Nós tivemos já uma oportunidade aqui no Conversa com Leite há algum tempo, não sei precisar exatamente qual foi a edição do programa, que nós tivemos com o Juliano, que fez algumas explicações técnicas fabulosas sobre o funcionamento, os resultados da homeopatia. Hoje, na realidade prática, os produtores, eles precisam, obviamente, além do uso técnico do produto, também uma constância de visitação a fim de que o resultado nessas duas frentes possa acontecer. Isso. Diferente de outros produtos, a homeopatia precisa, o técnico tem que estar na propriedade, ele tem que estar presente na propriedade. Né? Então, assim, a homeopatia antes, isso aqui é o pó de mimimi, isso não funciona. Aí as pessoas começaram a dar oportunidade da gente entrar com o produto. Homeopatia, ele faz uma terapia integrada. Então, por que isso acontecia? Às vezes a pessoa chegava lá com um produto de homeopatia e falava, isso aqui vai resolver sua vida. E não é assim. Então, com o passar do tempo, a homeopatia
as pessoas, quem formula, as empresas começaram a colocar a homeopatia no seu devido lugar. Então, a gente é terapia integrada. Você vai trabalhar um químico junto com a homeopatia. E a ideia é o quê? Você usar mais a homeopatia e ir tirando o resíduo do químico, do produto químico. Porque hoje em dia, a qualidade do leite, da carne, eles pedem mais isso. E o produtor já está tendo isso, essa noção, e está se usando mais a homeopatia, sim. Então, ele está confiando na homeopatia. A qualidade do produto, sobretudo do leite, do ponto de vista de exportação, cada vez mais está tendo essa tecla aí do uso bastante restrito e com tendência de diminuição dos químicos, né? Antibióticos, principalmente, tem se parasitários, eu acho que muito mais do que antibióticos, né? Exatamente. Está em tona esse tema e a tendência é que cada vez mais se fale disso. E isso você contar o manejo do animal, né? Então, assim, cada vez que você tem que colocar o gado na mangueira para agulhar, para passar um buron, ele se estressa, tanto no leite quanto no corte, ele se estressa. Então, assim, a homeopatia você vai carregar na comida. Vai ser um manejo mais fácil. Vai estressar menos o animal. Né? Então, ele não vai ter esse problema de ficar se batendo. Então, você vai colocar na comida, ele vai comer e vai ajudar o produtor, vai ser muito mais fácil para ele também. Sem dúvida nenhuma. Falando de tendências, falando de futuro, obviamente o leite aqui com uma expressão que a gente enxerga potencialidades de exportação, e para isso, melhor qualidade, o leite mais seguro é a tônica, né? Como é que você enxerga que vai se dar os próximos 10 anos, a próxima década, no sentido da atividade leiteira? O que é que nós teremos de novo? O que nós teremos de desafio? Na verdade, assim, eu acredito que as pessoas que têm realmente interesse em continuar com o leite, com qualidade no leite, eles estão se tecnificando, estão buscando melhora, estão fazendo barricão, estão melhorando sua ordenha, melhorando seu pasto, melhorando a genética. E quem não estava, não está buscando isso, vai ficando para trás. E automaticamente, a ideia é o quê? Ir parando. Por quê? Tem que ter qualidade no leite, qualidade no animal, né? E para consumo também, né? Principalmente é um alimento, então você tem que ter tudo isso. A saúde do animal, o bem-estar animal, hoje em dia é o mais se busca, né? Então, eu acredito que vai se aumentar, sim, esses produtores de leite, não tiradores de leite, né? Então, por isso está sendo essa diferença hoje. E eu acredito que vai se aumentar. Porque eu conheço vários produtores que era gado a pasto, tinha silagem, mas era barracão, não tinha barracão. Hoje, muitos deles estão fazendo barracões, estão melhorando tudo isso, melhorando a genética. Então, eu acredito que essa vai ser a tendência para frente e vai melhorar a quantidade de leite no nosso mercado. É sempre o que a gente espera. Dias melhores, positividade, construções positivas. Deixa uma mensagem, Ângela, para os nossos produtores e técnicos aqui, para a grande família do Conversa com Leite. Bom, eu tenho a agradecer a essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Gosto demais de toda a cadeia leiteira, pessoal de corte. Sou apaixonada pelo que eu faço, tanto é que eu não gosto de estar presa numa sala. Meu negócio é amassar barro, estar com o produtor, conversando e ajudando no que eu posso. E se alguém precisar de alguma ajuda, alguma explicação, alguma coisa que eu puder ajudar, o Diandro tem o telefone, pode procurar que estamos aqui para isso. Vamos divulgar, inclusive, nas nossas redes sociais e os seus contatos. Angela, obrigado. Satisfação enorme a gente ter conversado. Tudo de especial e melhor para você. E estamos sempre conversando com pessoas interessantes, pessoas que agregam. E você, sem dúvida, é uma delas. Deus abençoe muito a caminhada. Tudo especial para você. Eu que agradeço. Gente, um abraço. Ângela, obrigado. Obrigado por ter participado conosco do Conversa com Leite. Quantas informações interessantes, quanta percepção da mudança que existe no campo hoje, do perfil, também da sucessão e, por que não dizer, da grande presença das mulheres na tomada de decisão, na gestão das propriedades, também na parte comercial. Obrigado mais uma vez por ter participado e que a tua carreira seja sempre iluminada da mesma forma que tem sido até então.
Meus amigos, eu gostaria de falar para vocês da Phytobiotics, esta empresa alemã que há muito tempo está no Brasil trazendo tecnologia de ponta em aditivos naturais, aditivos que são fundamentais para o combate dos processos inflamatórios, estes que eu falava no início do programa, que imprimem tanta dificuldade e tantos resultados ruins quando o assunto é estresse térmico. Conheça a Phytobiotics, conheça o Sangrovit, um dos grandes aditivos desta empresa, e peça para os fornecedores de ração, de sais minerais, de nutrição que lhes atendem, colocar Sangrovit nas fórmulas, colocar tecnologia Phytobiotics, para que aí sim a gente possa, passado este momento positivo do inverno, enfrentar um novo verão com este grande aliado. Muito obrigado, Phytobiotics, que sempre é parceira do Conversa com Leite. Senhoras e senhores, curtam, compartilhem, divulguem o nosso trabalho para quem quer que seja que possa interessar. Um conteúdo positivo sobre a atividade leiteira com extremo positivismo e também com grande entusiasmo para dias melhores no nosso leite. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco e até na semana que vem. Um grande abraço.